I'll never decide. Oi galera, Otaku. No vídeo de hoje vou falar um pouco de Os 7 Pecados Capitais, Nanatsu no Taizai. Espero que gostem. Beijo do seu senpai. É o Didi Pereira, original. Em janeiro de 2015, o mangá Nanatsu no Taizai vendeu mais de 10 milhões de cópias. O anime foi produzido pelo estúdio One Pictures e foi transmitido no Japão na JNMMBS entre 5 de outubro de 2014 até 29 de março de 2015. No Brasil, o mangá é publicado pela editora JBC desde março de 2015. Em setembro de 2015, o anime foi lançado no catálogo da Netflix no Brasil e em Portugal. Enredo: 7 Pecados Capitais são um grupo de cavaleiros que vivem na região de Britânia, Britânia, mas se separaram, porque foram acusados de tentar derrubar o reino de Leones, Leones Koku. Sua suposta derrota chegou pelas mãos dos cavaleiros sagrados, mas os rumores que eles ainda estavam vivos continuaram a persistir. 10 anos depois, os cavaleiros sagrados encenaram um golpe de estado e capturaram o rei, tornando-se os novos governantes tiranos do reino. A terceira princesa, Elizabeth, começou uma jornada para encontrar os 7 pecados capitais, para conseguir sua ajuda e retomar novamente seu reino. Personagens: os 7 pecados capitais. Meliodas, capitão dos 7 pecados. O capitão dos 7 pecados capitais. O pecado da ira do dragão. Ele foi inspirado no rei Meliodas nas lendas arturianas, que foi famoso por ser o pai de Tristão. Ele é o protagonista e dono do bar Chapéu de Javali, conhecido por sua excelente bebida e horrível comida, cozinhada por Meliodas no começo e posteriormente por Ban. Apesar de parecer uma criança, ele é extremamente poderoso e muito mais velho do que parece, já que ele tem mais de 3.000 anos. Mesmo sendo conhecido como pecado da ira, ele raramente fica bravo e é muito brincalhão, divertido, confiante e gentil com aqueles com que se importa. Porém, faz parte do clã dos demônios, aonde já foi próximo rei demônio e líder dos 10 mandamentos, sendo irmão de Staros e Zeldris, executor do rei demônio, sendo os 2 dos 10 mandamentos. Sem contar sua popularidade como o demônio amaldiçoado. O motivo de seu título como pecado de ira aqui, por uma questão de raiva com o mandamento, destruiu a cidade de Danafor. Sem contar que foi o motivo pela causa da Primeira Guerra Santa. Diane, o pecado capital da inveja da serpente. Faz parte do clã de gigantes, possui um enorme poder físico e uma conexão profunda com a Terra. Ela é confiante, hábil, porque fará qualquer coisa para proteger uma vida inocente. Ela está apaixonada pelo capitão Meliodas, e sente ciúme de qualquer mulher que mostra interesse por ele. Ela se torna a melhor amiga de Elizabeth, mas sente inveja da afeição do capitão por Elizabeth em vez dela. Seu título de pecado da inveja vem pelo motivo de, por questão de inveja, matou a gigante matrona, mas na verdade foi um grupo de bárbaros. Ban, o pecado capital da ganância da raposa, também conhecido como Ban, o imortal. Ban é um homem alto, magro, mas com músculos definidos graças ao seu poder de caça da raposa. Ele é baseado no rei Ban nas lendas arturianas, que é famoso por ser o pai de Lancelot. Ele é agressivo em suas lutas, porém descontraído fora delas, além de ser um exímio cozinheiro e aparentar se preocupar apenas com Meliodas e os outros pecados acima de seus próprios interesses, com exceção da sua amada Elaine, porque ele faria qualquer coisa para tê-la em seus braços. Apesar de ser o pecado da ganância, ele tem um coração profundamente carinhoso e teme perder aqueles com quem se importa. Ele também aparenta ser masoquista. Diante de sua imortalidade, a dor física parece não incomodá-lo, e adora desafios. King/Alekin/2. O pecado capital da preguiça doce. Seu verdadeiro nome é Alekin e ele é o terceiro rei das fadas e protetor da floresta das fadas e da fonte da juventude em seu interior. King é gentil, empático, respeitoso, mas feroz quando necessário. King, assim como Meliodas,
Aparenta ser uma criança, porém esta é uma característica das fadas e não se sabe ao certo, mas as fadas, assim como King, podem se transformar instantaneamente em um humano mais adulto. Ele é secretamente apaixonado por Diane. O motivo de seu título de pecado da preguiça é pelo motivo que, por ter muita preguiça, não impediu uma chacina de uma cidade perto dele, mas na verdade, só chegou atrasado. Voltaire, o pecado capital da luxúria da cabra. Ele é baseado no rei Sir Voltaire nas lendas arturianas, que é famoso por ser meio-irmão de Merlin. Não se sabe ao certo as origens de Voltaire, mas ele é incapaz de ter sentimentos ou emoções, além de não entender muito sobre interações sociais, mas faz o seu melhor para tentar entendê-las, passando muito de seu tempo com leituras. Ele é observador, indiferente e extremamente lógico. Ele é conhecido por afirmar fatos observados ou óbvios sem considerar os sentimentos dos outros. Apesar de tudo, aparenta ser bastante fiel com Meliodas. Sem contar que é um dos antigos 10 mandamentos. Ainda mais, é apenas um fantoche criado por Voltaire, um demônio banido pelo rei demônio. Seu título de pecado da luxúria vem pelo motivo de ser acusado de estuprar a irmã do rei de Leones e depois matá-la, mas eles eram amantes e ela apresentava uma doença cardíaca. Merlin, o pecado capital da gula do javali. O personagem foi Merlin é conhecida como a maior feiticeira em toda a Britânia. Merlin aparenta ter um caráter lúdico. Ela gosta de zombar e de desafiar os outros e se mostra bastante sábia em suas palavras. Merlin é uma mulher relativamente alta, com aparência pecaminosa e com uma personalidade sapiente. O personagem é baseado no feiticeiro Merlin nas lendas arturianas. Escanor, o pecado capital do orgulho do leão. Sua força e personalidade variam de acordo com a hora do dia, com o seu poder sendo imenso e sua personalidade arrogante durante o dia, mas se tornando frágil e submisso à noite. Há rumores de que ele é tido como o pecado mais forte, isso sendo reconhecido até mesmo pelo próprio Meliodas no decorrer dos mangás. Ele demonstra ter sentimentos por Merlin. Uma curiosidade é que Suzuki Nakaba, criador da obra, descreveu o poder de Escanor como imensurável no Fanbook número 2 do Leaf Sims, 2016. Escanor é o único personagem com o poder descrito de tal forma. Outros personagens: Elizabeth Leones, terceira princesa do reino de Leones e discípula das deusas. Foi baseada na esposa de Meliodas nas lendas arturianas. Elizabeth é uma educada e bela garota. Possui cabelos prateados e um corpo voluptuoso que se torna alvo da mão boba de Meliodas. Ela desperta um grande sentimento nele, devido sua semelhança com a Lys. Lys, grande amor de Meliodas durante sua época como cavaleiro em Danafor. Não há muita informação sobre Lys. Ela também foi um cavaleira, ou amazona, sagrada. A Alk, um porco falastrão misterioso e companheiro de Meliodas. Alk tem excesso de autoestima e é capitão das sombras. Uma companheiro leal, teimoso e facilmente irritável. Elaine, fada guardiã e protetora da fonte da juventude sagrada da Floresta das Fadas. Irmã de Kinder e amada de Ban. Elaine, assim como todas as fadas, aparenta ser uma criança. Tem cabelo loiro e curto que atinge seu pescoço. Ela é mostrada como sendo uma menina gentil, atenciosa e tolerante. Bartra Leones é 11º rei do reino de Leones, e foi mantido em cativeiro pelos cavaleiros sagrados após o golpe de estado. Verônica Leones 2.2ª princesa de Leones protegida por Gramoro. Irmã de Elizabeth. Margarete Leones 2.1ª princesa de Leones protegida desde criança por seu amigo Giltumber. Irmã de Elizabeth. Giltumber, cavaleiro sagrado. Foi escudeiro e amigo antigo de Meliodas, além de protetor da princesa Margarete. Giltumber é um jovem cordial e leal. Tem cabelos rosa. Porta uma clássica espada medieval e sua força e poder parecem estar centrados em raios e trovões. Pouser, cavaleiro sagrado amigo de Giltumber e que se apaixona por Diane. Pouser é um jovem aventureiro e presunçoso. Porta uma espécie de lança no tamanho de uma espada e sua força e poder parecem estar centrados no vento. Dreyfus, grão-mestre dos cavaleiros sagrados, irmão do grão-mestre morto Zaratras. Um cavaleiro poderosíssimo, possuído pelo demônio Fraudin. Hendrickson, grão-mestre dos cavaleiros sagrados, amigo e aprendiz de Dreyfus, amigo de Zaratras e druida, muito influenciado por Fraudin ao ser temporariamente possuído por ele. Elba, é um cavaleiro sagrado, mestre de Gila,
subordinado do grão-mestre Hendrickson e melhor amigo do King. Mesmo depois de trair King e morrer por seu amigo, ele ainda voltando apenas como espírito para King. Também é uma fada. Gila, aprendiz de cavaleiro, cavaleira da nova geração amiga de Jericho. Jericho, cavaleira da nova geração amiga de Gila. Arthur Pendragon 2. Atual rei de Camelot, aprendiz e protegido de Merlin e grande fã de Meliodas, não consegue controlar seu poder. Dramore, filho de Dreyfus, protetor da princesa Verônica. Cain Barzad igual, cavaleiro sagrado de Denethor, conhecido também como Barzad Flamejante. Macrona, guerreira e chefe da tribo dos gigantes, mentora de Diana.